Vamos começar, pessoal, senão fica muito tarde, né? A gente começar. Vamos lá. Bom, galera, hoje nós vamos falar sobre compreendendo clientes e mercados. Normalmente a parte de marketing, tá? Ela tem uma teoria muito forte. Nós temos autores renomados como Kotler, tal, e que transformam, às vezes, essa teoria em algo um pouco mais complicado, né, da gente entender. Então, eu vou passar o prático para vocês, que seria a forma mais simples de você, por exemplo, compreender clientes, compreender mercados, tá? E como eu tenho que passar também a parte teórica, a parte conceitual, tal do Kotler, vocês vão entender o que eu estou falando aqui, essa diferença de um e para outro, tá? A parte dos slides aqui, normalmente, eles estão baseados no que o Kotler, né, os livros do Kotler e tal. Mas existe uma situação que é muito mais simples, tá? Da gente entender o que é compreender um cliente e o que é compreender um mercado, tá? Então, vocês vão lembrar que quando nós falamos de pesquisa, qualitativa e quantitativa, quando nós fizemos aquela simulação das pesquisas, tal, não sei se vocês vão lembrar que nós falamos lá atrás de dados primários e dados secundários, tá? Ou dados primários se referem ao perfil do cliente e dados secundários se refere ao mercado, quando a gente vai fazer a nossa pesquisa de marketing. Então, o que seria os dados primários, né? Dentro da pesquisa de mercado, é muito simples você identificar isso, que é o sexo, a cidade de onde ele veio, qual a renda dele. Então, tudo que se refere ao perfil do consumidor, tá? Então, para eu compreender um cliente, tá? Primeiro, eu preciso saber qual é o perfil do meu cliente, né? Eu estou falando de compreender clientes. Então, para eu compreender, eu tenho que entender primeiro quem são esses clientes, tá? Então, na análise primária, normalmente a gente fala de compreender esses clientes, de levantar em pesquisas qual é o perfil desse consumidor, tá? Já no compreendendo mercados, tá? Eu preciso ir um pouquinho além, né? E partir para os dados secundários dentro de uma pesquisa. E o que são os dados secundários? Dados secundários é tudo aquilo que se refere à empresa que eu estou falando. Por exemplo, eu vou levantar em cima dos 4 P's. Só um minutinho. Oi, Wesley, boa noite. Então, pessoal, retornando, né? Como é que eu vou compreender o mercado, né? Eu preciso compreender o mercado. Para que eu preciso compreender o mercado, por exemplo? Eu preciso compreender o mercado para eu satisfazer as necessidades e desejos daquele consumidor, que é o grande aliado do marketing, né? Luiz, boa noite. Voltando lá, então, para quem entrou agora, né, Wesley, o Zé Luiz aí, eu estou passando para vocês uma parte mais estrutural, mais... Ah, tá, beleza. Achei que estava fazendo alguma pergunta aqui, Zé Luiz. Tá tranquilo. Então, para vocês que entraram agora, eu estou falando aqui que eu vou passar duas formas de se enxergar o que é compreender clientes e o que é compreender mercados, tá?
Uma forma mais simples, que é a forma que eu utilizo no meu dia a dia, dentro do marketing e tal, e que dá muito certo, tá? E a outra é a teoria do Kotler, né, que é o pai do marketing lá, né, dos autores tal do marketing, onde ele vai falar de alguns aspectos, tá? Dessa questão de compreender clientes e mercados. Então, eu estou passando inicialmente, para vocês que entraram agora aí, que não pegaram o início da explicação, eu estou passando inicialmente, tá? O que é compreender um cliente, tá? E o que é compreender um mercado? Para ficar muito simples, tá? Podem usar esse argumento na prova para ficar muito simples, para vocês entenderem o que é uma coisa e o que é outra, tá? Quando eu busco compreender um cliente, eu vou utilizar os dados primários da minha pesquisa. E o que são os dados primários? Os dados referentes ao perfil do consumidor. Tá? Como é que eu compreendo quem é o meu cliente? Como é que eu compreendo qual é o perfil desse consumidor? Fazendo uma pesquisa e vendo qual é o perfil dele de sexo, qual é a cidade que ele mora, qual é a renda familiar, qual é a renda individual dele, né? Então, qual a idade e tal. Então, são dados referentes ao cliente. Então, se eu tiver esses dados, eu vou saber quem é o meu cliente, eu vou compreender quem é o meu cliente, tá? E dentro do mercado, a gente tem duas coisas dentro da pesquisa que eu vou buscar, que é o perfil do meu consumidor, que são os dados primários, e os dados secundários, que é referente ao mercado. O que é referente ao mercado? O que eu busco referência do mercado? Tá? Em cima daquilo que o marketing me propõe como um mix de marketing. Ou seja, eu vou levantar lá coisas referentes aos 4 P's do marketing. Ou seja, eu vou levantar como que está o preço, eu vou levantar como que está a minha distribuição do produto, eu vou levantar o que eu quiser, tá? Saber do meu mercado, se ele está satisfeito, se ele não está, tal. Então eu vou procurar saber os dados do cliente em si, o perfil do cliente e tudo aquilo que o mercado me propõe, tá? Assim, eu vou compreender quem que é o meu cliente e eu vou compreender quais são os meus mercados. Ok? Então, de uma forma simples, pessoal, para vocês não terem dúvida quanto a isso. Ok? Quando eu falo, normalmente, quando a gente fala, e até eu tenho, os meus alunos, até os antigos, zoavam muito na formatura, né? Falava assim, o Zé da pesquisa, né? Mas é uma coisa que se utiliza demais e agora mais ainda. Depois eu vou falar um pouco sobre essa questão do marketing digital. O ano que vem nós vamos ter praticamente ou meio ano ou um ano inteiro sobre marketing digital, tá? É uma coisa que vem crescendo muito e tal. Então, aqui normalmente a gente com a pesquisa, você faz praticamente 90% das coisas dentro do marketing, tá? 10% você compreende o que aquela pesquisa está dizendo para você e vai utilizar em cima de um planejamento daquilo que você acha que é mais correto para atingir aquilo que está pedindo o consumidor, tá? Então, isso é uma explicação prática, né? De tudo isso que eu estou falando para vocês, de como compreender um cliente, como compreender o mercado, tá? Então, vamos para o conceitual, vamos para a nossa explicação do autor aqui, tá? Então, ele pergunta como entender consumidores e planejar estratégias mais inteligentes, tá? Quando se fala em inteligência de marketing, se fala justamente em tentar buscar o máximo de informações possíveis para que você possa tomar suas decisões, tá? Então, vamos lá. Entender o comportamento dos seus consumidores pode fazer toda a diferença
na hora de colocar suas estratégias de negócios em prática. Pode fazer toda a diferença? Não. Ele faz toda a diferença. Não é que pode, ele faz toda a diferença, né? Eu costumo brincar com os meus alunos que quando você não sabe qual a diferença, né? Quando você não sabe o que aquele consumidor quer, tal, não sei o que, e você vai colocar um produto no mercado sem essas informações, qual é a chance de dar errado e qual é a chance de dar certo? É 50%, 50%. As empresas hoje, pessoal, não podem correr esse risco, tá? Você já imaginou? Eu vou fazer um investimento de milhões, tá? Para colocar um produto no mercado e de repente esse produto não teve aceitação no mercado. Isso não existe, tá? Dentro do marketing. O marketing, ele não é uma ciência exata, não tem como ser, né? Porque senão todo mundo ganhava dinheiro com isso, tá? Mas a finalidade do marketing, na verdade, ela é de reduzir essa parábola, de reduzir essa porcentagem de erro, que ela é muito grande, quando você não entende quem é o seu consumidor, tá? Então, pode ser, não, ele é, né, uma situação aí que tem que ocorrer, tá? Então, para isso, ó, é fundamental compreender como eles se relacionam com seus produtos, tá? Qual é a gente costuma ainda dizer que o consumidor ele analisa antes de comprar, ele compra e ele vai analisar o pós-compra, né? Então, qual é a relação desse consumidor com essas fases em que ele escolhe o produto, ele compra o produto e o que ele faz depois de comprar o produto? Tá? Então, como ele se relaciona com esse produto em todas essas fases, ok? Não só com produtos, né? Como que ele se relaciona também com os serviços, tá? Ele vem com uma expectativa, compra o seu serviço, utiliza esse serviço e vai avaliar se esse serviço foi bom ou não, tá? Como que ele se relaciona com as marcas, tá? Na mesma forma, pessoal, ele tem uma avaliação inicial, ele vai, compra o produto e ele vai ter uma avaliação posterior desse produto, tá? Então, em todos os níveis aqui, eu tenho estágios que eu preciso entender o antes, o durante e o depois de cada cliente, tá? E, logicamente, que a fase mais importante aqui, por exemplo, para quem está vendendo o produto, né, seria entender o seu processo de escolha. O que levou ele a escolher ou o seu produto ou o produto do seu concorrente, tá? Então, aqui, ele tem essa diferenciação, pessoal. Vou colocar aqui para dentro. Então, Felipe, boa noite. Beleza, pessoal? Então, vocês perceberam que sempre a gente vai tratar de tentar descobrir o máximo possível, tá? Para eu ter uma estratégia correta. Você vai falar assim, mas como é que eu vou ter uma estratégia correta? Às vezes, a própria pesquisa te joga no colo essa estratégia, tá? Nós já tivemos coisas aqui no sentido de que nós pegamos para fazer análise de mercado, de empresas, tal, não sei o quê, fizemos as análises, e aí o que aparece na pesquisa? Fala assim, praticamente, olha, todo mundo está falando mal de determinado gerente, tá? É só mudar o gerente. Então, às vezes, cai no teu colo as soluções aqui, sem você nem precisar colocar um sistema de gestão, tá? Então, o negócio principal aqui, né, é entender essas três fases, o antes, que é como que você escolhe esse produto,
tá? Como que você se relaciona com ele, se você usou ele de maneira correta, tal, se você gostou, né, daquele determinado produto, e aí você vai ter um insight, aí você vai ter um feedback desse consumidor para saber se ele gostou ou não do produto, tá? O que eu preciso melhorar para ele comprar novamente esse produto, ok? Então, sempre essas vertentes vão aparecer, o antes, durante e o depois, tá? E eu preciso entender esse antes, durante e depois. Seja ele através de pesquisa, que é o que a gente estava falando aqui, seja através de observações, tá? Que eu não preciso necessariamente, às vezes, fazer uma pesquisa de mercado para eu entender o que está acontecendo. Às vezes, por exemplo, por uma simples observação do seu funcionário, né, que a gente chama de quando ele tem um contato direto com o cliente, às vezes a simples observação desse funcionário faz com que a gente descubra o que está errado, o que está certo, tá? Às vezes a análise de um software, por exemplo, de vendas, né, te fala o que fazer, porque às vezes você olha lá e fala, olha, determinado produto estava vendendo, já não está mais vendendo. Aí você vai falar assim, opa, esse produto, ele teve seu auge de vendas, tal, ele está numa decadência, numa decaída, e eu preciso parar de comprar esse produto. Tá? Então, são estratégias, pessoal, que às vezes cai no colo com uma simples pesquisa, e quando eu falo pesquisa, não é simplesmente só a pesquisa onde a gente faz toda aquela análise, pergunta para o consumidor, faz os dados primários, secundários, não é só isso. Às vezes você tem dentro da estrutura do marketing lá, você consegue, sem ter que fazer essa pesquisa, tá? Então, quais são as variáveis que influenciam o comportamento do cliente? Lembra que eu falei para vocês aqui, no anterior, que você precisa entender principalmente, como que as pessoas fazem suas escolhas, como que elas fazem as suas escolhas, tá? Elas utilizam ou o processo cultural, tá? Ou o processo social, ou pessoal, ou psicológico. Não se preocupem que a gente vai ver um por um aqui para ver o que é cada um deles. Mas tudo isso aqui, pessoal, representa como que ele vai chegar à conclusão de que ele vai comprar o seu produto e não da sua concorrência. Tá? Então, são essas variáveis que vão influenciar aqui. Então, vamos para elas aqui. Então, vamos primeiro na cultural. Tá? Cultura, grupos sociais que interferem em seus hábitos de consumo. Bom, pessoal, se eu tenho um grupo social que interfere no hábito de consumo, eu preciso entender o que é esse grupo, tá? Quem normalmente interfere nos hábitos de consumo? Alguém que te fala assim, dentro do seu grupo, né, de amigos, dentro do seu grupo de família, tal, não sei o quê, dentro do seu trabalho, né? Você tem grupos sociais que vão interferir nos seus hábitos de consumo. Eles vão chegar e falar, pô, compra aquele determinado perfume que é muito gostoso, tal, não sei o quê, compra determinada coisa que é muito boa, eu comprei, estava... Então, esses grupos sociais, eles interferem nos hábitos de consumo. Tá? Eles, às vezes, é o que a gente chama, o famoso boca a boca, né? É isso que a gente quer dentro da publicidade, fazer com que as pessoas falem bem do seu produto para outro, porque aí elas vão interferir nos hábitos de consumo de outros, tá? Outra questão aqui, além da cultura, né? A subcultura, são exemplos de subcultura. Os valores que diferenciam, por exemplo, religiões, grupos sociais, regiões geográficas, tá? Então, os hábitos de consumo, se eu não souber os hábitos de consumo, tá? Outras formas também existem. O que eu preciso entender é o principal que levou aquele cara a comprar aquele determinado produto, tá? Não foi um hábito, não foi um grupo social que interferiu no hábito de consumo dele, né? O que é o grupo social? Por exemplo, a mãe interfere
no filho comprar determinadas coisas. Eu vi hoje minha irmã falando com meu sobrinho ontem, né? Minha irmã falando com meu sobrinho, olha, compra esse short aqui, ficou super, tá super bonito, tal, não sei o quê. Ele nem ia comprar, acabou comprando, tá? Então são grupos sociais que interferem. Na subcultura aqui, são valores que ele traz, por exemplo, religioso, tá? Uma pessoa de determinada religião não vai usar roupas curtas, não vai usar outras coisas, né? Pode ser grupos raciais, às vezes você consome um determinado produto por fazer parte desse grupo racial ou social, tá? Por exemplo, tem pessoas que utilizam um shampoo específico para cabelos, tem uma série de coisas que são grupos raciais que vão fazer com que você tome essa decisão de compra, tá? Outra também pode ser as regiões geográficas, tá? Eu vou comprar, quem nunca ouviu falar, né? Eu vou comprar sapato de frango, que sapato de frango é bom. Vou comprar o sapato de Jaú, né? A mulherada aí, né? Vou comprar o sapato de Jaú, porque o sapato de Jaú é bom. Pessoal, isso é porque você tem uma cultura de que lá se produz muito, né? Lá se produz muito e, consequentemente, você acha que aquilo é um sapato de qualidade. Quando eu vendia sapato aqui, vira e mexe eu ouvia isso, né? O sapato é de Franca? Ah, não, então é bom, tá? Sapato vem de Franca, então é bom. Mal sabe eles que Franca tem... cada quintal tem uma fábrica de sapato e 90% delas é tudo gambiarra, é tudo porcaria, tá? Sapato feito, sapato de couro, né? Vocês veem aí no mercado e falam assim, putz, meu, eu vi um sapato de couro por R$ 50. E lá na outra loja eu vi um sapato de couro por 300. Qual que é a diferença, né? A pessoa vai lá, compra couro zoado de banco de carro, que já foi usado, tal, não sei o quê, passa numa máquina, faz o seu sapato, vai lá, dá uma lustrada nele e te vende como sendo um sapato de couro. É de couro, só que a qualidade já não é mais a mesma. Aquilo já foi usado, tá? Então, cuidado com essas coisas né? Não são regiões geográficas, às vezes, que vão fazer com que algum produto seja bom ou não, tá? Também a classe social, composta por um grupo de pessoas que estão enquadradas em um extrato social comum. É lógico, né? Normalmente você se relaciona com pessoas da sua classe social. Você não vai frequentar um barzinho, por exemplo, que você vai deixar milão lá no barzinho, né? Falar, eu não tenho condições, então eu não vou andar com aquele cara de classe A, B, que não liga de gastar isso, né? Normalmente eu ando com pessoas que vão ter os mesmos hábitos que eu, tá? E isso vai fazer com que você, tendo esses mesmos hábitos, as pessoas te influenciam e você vai influenciar outras pessoas, ok? Então vamos em frente. Aí você tem outra variável aqui, que é o variável social, tá? Ou seja, grupos de referência, são grupos formadores de opinião, tá? Normalmente, às vezes na política, né, você tem grupos formadores de opinião. Às vezes em outros setores também você tem grupo formador de opinião, ok? Então isso são chamados grupos de referência aqui, ó. Então ele pode ser dividido em grupos informais, ou a família, amigo, vizinho, colega de trabalho, ou grupos formais, sociedade, religiosidade, os sindicatos e outras representações das categorias profissionais, tá? Então, os grupos informais são pessoas mais próximas, normalmente, de você, né? Que vão te influenciar mais. E os grupos formais aqui, né? Que é a sociedade religiosa, as prefeituras, isso aqui e tal. Isso aqui vai fazer com que te influencie também, tá? E também tem a família, o grupo de referência de maior influência. Podem ser os pais, orientação, ou mesmo a esposa e os filhos do consumidor, tá? Então, isso aqui, normalmente,
o que a gente fala, né? E você precisa captar esse tipo de coisa. Por exemplo, quando eu vou vender a faculdade, quando eu vou vender, por exemplo, leite, vamos para um produto mais específico, né? Para ficar mais fácil o entendimento de vocês e não o serviço, tá? Quando eu vou vender o leite, tá? Eu preciso pensar o seguinte: quem vai consumir esse leite? É uma criança, normalmente, às vezes, né? Não, não estou falando que as pessoas não consomem leite, estou falando que normalmente se compra com maior frequência tal para as crianças, né? Você precisa entender se quem é o decisor de compra, se é a criança ou a mãe dele. Então, se eu vou influenciar, eu preciso influenciar a mãe dele e não a criança, tá? Às vezes, isso se torna o contrário, mas existem leis hoje que estão meio que punindo esse tipo de coisa, de que você tenta conquistar a criança através de um brinquedo, de alguma coisa assim, tal, para ela comprar determinado produto. Hoje, isso já está meio que sendo mal visto, assim, né? Então, os órgãos do governo e tal estão meio que derrubando esse tipo de coisa. A gente via muito isso há um tempo atrás, que era algumas empresas de cigarro, por exemplo, utilizando esporte, né, para mostrar o seu produto, tá? Isso hoje já foi proibido. Recentemente você usava, por exemplo, o corpo da mulher, do homem, tal, para vender bebida alcoólica, tá? E isso também já meio que está sendo proibido, tá? Então, os órgãos aí regulamentares, né, os órgãos que regulamentam isso, estão de olho nesse tipo de coisa, tá? Então, às vezes para vocês terem uma noção, fala assim, mas isso é exagero, né? Mas quando eu fui fazer a mudança das embalagens do leite Brancão, essa que vocês veem no mercado aí, foi eu que fiz a composição delas, tá? Quando você vai fazer as embalagens, por exemplo, do leite Brancão, eu tinha colocado na logo uma vaquinha, mas uma logo de forma inocente, né? Para representar a empresa, que é uma empresa de leite e tal, com cores mais certas, né? E aí, lá no código do CIF, eu fui impedido de colocar essa vaquinha em determinado produto. Por quê? Porque o CIF entendia que quem ia pedir aquele produto ia ser a criança, que ia tentar influenciar a mãe, né, a comprar aquele determinado produto, porque você tinha o desenho de uma vaquinha lá, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que a gente precisa, quando você vai colocar um produto no mercado, você precisa checar as leis, né? Análise ambiental que a gente fala tanto. Então, aqui é um exemplo disso, tá? Se eu não checar essas leis antes, corre o risco de colocar esse produto no mercado e ele ser impedido de vender, tá? Você tem que recolher todo ele porque você tem alguma coisa ali que está infringindo a lei, tá? Vamos adiante, então. Outra variável são as variáveis pessoais, né? Por exemplo, a idade, é lógico, né? Você vai mudando ao longo da sua idade os seus hábitos de consumo, conforme você vai ganhando mais dinheiro, vai ganhando mais notoriedade, tal, não sei o quê, você vai mudando os seus hábitos de consumo, né? Então, a idade é uma delas. A ocupação, é lógico, se você ganha mais, se você ganha menos, você vai consumir determinadas coisas que você não consumiria, tá? Se você ganhar mais, é lógico, né? A condição econômica, também, a mesma coisa, né? Que na questão da ocupação aqui, se eu ganho mais, se eu tenho um cargo, na verdade, na ocupação, se eu tenho um cargo melhor, né? Eu vou consumir outras coisas. Se eu tenho uma condição econômica melhor, eu vou consumir outras coisas também, tá? Na questão de estilo de vida,
tem as atividades, os interesses, opiniões, podem levar o consumidor a comprar de acordo com o posicionamento da marca no mercado, tá? Isso é importantíssimo, pessoal. Eu não canso de falar para vocês isso. Vocês já devem estar meio de saco cheio. Se não tiverem ainda, é porque ainda não gravaram o que é posicionamento de mercado, o que é posicionamento de uma marca no mercado, tá? Posicionamento é aquilo que o meu consumidor me vê de forma positiva, é aquilo que ele vê como diferencial para consumir o meu produto, tá? E aí, quem que vai passar esse posicionamento de marca, né? Você pode influenciar nesse posicionamento de marca, tá? Por exemplo, se eu faço uma propaganda, uma publicidade, né, do meu produto, utilizando, por exemplo, coisas sofisticadas, tal, não sei o quê, né? Vocês vão lembrar aí que o Silvio Santos quis fazer isso recentemente, né? Ele falava assim, Ferrari, Lamborghini, tal, não sei o quê. Falava um monte de carro, né? BMW, tal, não sei o quê. Jequiti, marcas de sucesso. Ele tentando vincular a marca do seu produto lá com dessas grandes marcas. É lógico, você está com o posicionamento totalmente errado, tá? Posicionamento de marca, ele está totalmente errado. Você não está vendendo Jequiti para quem consome Ferrari, para quem consome tal, até porque não vai comprar Jequiti, né? O cara vai comprar lá Dolce & Gabbana, tal, não sei o quê, mas não vai comprar Jequiti, né? Então, isso é um absurdo, tá? Então, aqui, ó, a gente tem que entender, pessoal, esse posicionamento de marca aqui, que é uma coisa muito, extremamente importante, tá? Extremamente importante. Eu preciso, se eu não entender qual é a vantagem competitiva do meu produto com relação ao meu concorrente, tá? Então, fecha as portas, porque aí você está ferrado, tá? Então, posicionamento de marca aqui, guardem isso, a posição que eu ocupo na cabeça do meu consumidor, aquilo que eu sou melhor do que a minha concorrência, aquilo que é a minha missão, né, de ser, tá? Outro fator aqui é a personalidade, ó. Cada pessoa tem uma personalidade distinta, isso é lógico, né? Que influenciará seu comportamento de compra. Evidente, tá? Cada pessoa tem uma personalidade diferente, cada pessoa tem gostos diferentes, né? Que vão influenciar, tá? Seu comportamento de compra. Beleza? E vamos para o último aqui, que é a questão do psicológico, tá? E o psicológico, ele para quem sabe utilizar algumas coisas aqui, ele é extremamente importante. Aliás, era extremamente importante. Eu já vou falar por quê na questão das redes sociais, na implementação das redes sociais, tal, o comportamento do consumidor mudou, né? Então, você não pode mais pensar em vender um produto para a pessoa, tá? Querendo empurrar esse produto para essas pessoas. Até porque essas pessoas já mudaram de opinião. Não se compra mais como se comprava antigamente, tá? Então, vamos lá. Aos fatores psicológicos aqui, ó. Primeiro, a motivação. Desejo que leva o consumidor à ação de satisfazer suas necessidades e desejos específicos por meio de escolhas de consumo, tá? Então, fui motivado por alguma coisa, ou por uma propaganda, ou por alguma coisa que me motivou, tá? Outra questão da percepção, ó, o processo em que o indivíduo seleciona, estrutura e decifra as informações recebidas, tá? Essas informações, às vezes, você coloca elas de uma forma, né, com que esse indivíduo tenha uma percepção daquilo que você quer mostrar para ele, tá? Tem empresas grandes que trabalham dessa forma, fazendo com que você tenha determinadas percepções que sejam positivas,
tá? Por exemplo, né, compra no Dia dos Pais lá, faz uma propaganda que deixa meio sentimental, tá, não sei o que, você fala, acho que eu vou comprar isso aqui mesmo pro meu pai, tá? É aquela percepção que você tem, né? Que o indivíduo tem ali, tá? O terceiro item aqui é na questão de aprendizagem, ó, conhecimento adquirido pelo consumidor devido às suas experiências anteriores podem provocar mudanças no seu comportamento. E isso eu falo até por conhecimento próprio, né? Conforme você vai aprendendo determinadas coisas, e tudo, a vida é um aprendizado, né? Conforme você vai aprendendo determinadas coisas, você vai mudando esses hábitos de consumo. Por exemplo, olha, à medida que você você gosta, por exemplo, de consumir cerveja, você gosta de beber cerveja, tá? À medida que você vai aprendendo sobre cerveja, que determinadas cervejas não têm, utilizam processos que não são naturais para fazer a fermentação daquele produto, tal, não sei o quê, você passa a consumir determinados produtos, né? De acordo com esse conhecimento. E para de consumir outros de acordo com esse conhecimento. Tá? E por último, aí, as crenças e atitudes. Ó. O posicionamento psicológico negativo ou positivo do consumidor diante das escolhas de consumo. Então, aqui, por exemplo, a sua mente, você não vai deixar de comprar de uma empresa porque ela teve ali lá atrás um problema com o meio ambiente e tal, né? Que ela foi lá e derramou óleo nos rios, lá como foi da Petrobras, há um tempo atrás, tal. Mais recentemente aquele problema de Brumadinho lá, né? Que a empresa de Minas e Energia lá, né? Deu aquele deslizamento todo lá, sumiu com uma porrada de coisa, né? Então, não é você que decide se você vai comprar ou não daquela empresa, tá? O seu psicológico trabalha para isso, tá? Então, por que vocês acham que as empresas falam assim, olha, eu sou ambientalmente correto, eu eu comprei créditos de carbono que é para neutralizar aquilo que eu poluo, tal, né? Não sei se vocês já ouviram isso, mas é uma estratégia de marketing hoje, né? Se não tem jeito de eu deixar de poluir o meio ambiente, eu vou tentar pelo menos neutralizar, ou seja, eu coloco árvores para neutralizar aquilo que eu estou poluindo, tá? Então é uma forma aí disso acontecer, ok? Então são crenças e atitudes, normalmente vem pelo psicológico, ó, pelo posicionamento psicológico, tá? Ele que vai te influenciar no sistema de compra ou não, tá? Então, ó, vamos na questão de observar o cliente. Ó. O que eu tenho que entender, então, do meu cliente, né? Para eu tentar tomar alguma decisão, para que isso me ajude a tomar uma decisão estratégica, né? Então, o que eu tenho que observar desse cliente? Tá? Então, para entender como todos esses fatores se relacionam, como o seu negócio na prática, né? É preciso observar e analisar atentamente o consumidor. Então, o que eu tenho que analisar desse consumidor? Ó? O que ele pensa e sente, tá? O que ele vê, o que ele ouve, o que ele fala e faz. Quais são os seus medos e frustrações? Quais são os seus verdadeiros desejos e necessidades? Tá? Então, eu tenho que tentar decifrar esses códigos para que eu tome a decisão mais assertiva, tá? Então, logicamente, né, às vezes você não consegue, por exemplo, o que ele vê, o que ele ouve, tal, não sei o quê. Mas você consegue fazer as coisas da forma mais correta possível. Por exemplo, o que ele ouve? Ele ouve a rádio liberal, ele ouve a rádio Jovem Pan, né? Ele ouve a Jovem Pan, então eu vou colocar minha propaganda na Jovem Pan, tá? O que ele vê? Qual é o meio de comunicação que ele vê?
tá? Ele vê hoje as coisas da internet, ele vê televisão, né? Eu preciso entender isso. O que ele pensa e sente, tá? Isso, através da pesquisa, você às vezes consegue descobrir. O que ele pensa do seu produto? O que ele acha do seu produto? É fácil. Dê nota de 0 a 10, tá? Por exemplo, para a qualidade do meu produto. Aí ele vai lá e põe 5. Ah, o que ele sente com relação ao meu produto? O que ele pensa com relação ao meu produto? Que a minha qualidade é mais ou menos. Tá? Olha como é fácil você, às vezes, fazer esse tipo de situação. Tá? Então, o que ele fala e faz, tá? O que ele fala do seu produto por aí? Ele fala bem, ele fala mal, tá? O que ele faz? Ele está passando as informações do seu produto à frente, ele é um decisor seu, ele é um decisor de boca a boca seu, tá? Quais são os seus medos e frustrações? Por que ele não compra o seu produto e compra o da concorrente? Qual é o medo de comprar o seu e não comprar o da concorrência e não o seu? Tá? Ele teve alguma frustração com relação ao seu produto ou não? Ok? Quais são seus verdadeiros desejos e necessidades, né? Aqui é o feeling do marketing, né? Quais são os seus verdadeiros desejos e necessidades? Tá? Então, eu preciso entender tudo isso aqui, ó, às vezes, para eu colocar um produto, para eu colocar uma campanha no mercado. Beleza? Então, na questão do consumo, sobre quais circunstâncias os consumidores usam os seus produtos? Olha, ó, vou tentar entender também a questão do comportamento de consumo dele. Ó. Como você usa o produto? Tá? Você usa o produto semanalmente, mensalmente, anualmente? Você usa o seu produto de forma correta? Você leu a bula do seu remédio? Tá? Então, como você usa esse produto? Ok? Como você guarda o produto na sua casa? Né? Que jeito que você guarda? Às vezes você tem produtos perecíveis, tal, não sei o quê, que a pessoa achou que seu produto não tem qualidade, mas ela não guardou adequadamente o seu produto na casa dela, tá? Apesar de você falar lá que na sua embalagem que ele deve ser armazenado em local fresco, tal, não sei o quê. Ninguém lê isso, né? Ninguém pensa nisso quando fala do produto, né? Então, quem usa o produto naquela determinada casa é só o decisor de compra? São as pessoas que estão na casa dele também consomem esse determinado produto? Tá? Quanto é consumido? Tá? Quanto desse produto ele é consumido? É tudo de uma vez? Esse produto é consumido aos poucos? Como o produto se compara às expectativas? Tá, você vendeu o produto para ele pela primeira vez. Se a expectativa dele não foi superada, ele vai procurar o seu concorrente. Então, como esse produto se compara às expectativas? Foram positivas? Foram negativas? Né? Então, eu preciso entender esse hábito de consumo dele. É lógico que não são apenas essas 5 perguntas aqui que eu posso fazer. De acordo com um determinado produto, né? Eu posso tentar entender outras coisas dele também. Tá? Na questão da eliminação, ó, como os consumidores dispõem dos produtos ou embalagens? Ó, como que eles vão jogar fora esse produto? Como que eles se desfazem desse produto? Então, ó, como você se livra dos restos dos produtos ou embalagens? Tá? Às vezes, isso pode não ser nada para determinada empresa. Às vezes, tem empresas que, como é o caso das empresas de pneus, de lâmpadas, tal, de computadores, tá? Às vezes, como você se livra dessa embalagem, pode livrar a empresa de um processo, ela pode livrar a empresa de descartar de forma incorreta, né? Descartar de forma incorreta e, de repente, você ter um dano ambiental,
tá? Então, logicamente, eu estou falando de consumidores empresariais, aqui nesse caso, né, o B2B que a gente fala, né, business to business, mas também no B2C, né, que é o business to consumer, ou seja, de empresa para consumidor, tá? Como que é a eliminação? Quanto você joga fora após o uso? Tá? Você joga fora? Quanto você joga fora? Você revende os itens? Como? Tá? Como você recicla alguns produtos? Na verdade, pessoal, é entender. Vocês viram aqui que são muitas informações, né? Se vocês vão tentar entender tudo isso, não tem como, porque às vezes o consumidor não se encaixa com isso aqui que a gente está levantando agora, mas ele se encaixa com o anterior. Tá? O que eu preciso aí? Eu preciso entender o máximo possível esse consumidor, mas dentro daquilo que me é cabível, dentro daquilo que me interessa. Não adianta eu ficar levantando uma série de coisas, por exemplo, no marketing digital, você tem uma série de informações, tá? Uma série de informações, e se você analisar todas elas, você não vai chegar a conclusão nenhuma. Você tem que pegar aquilo que te interessa e fazer com que aquilo seja o seu planejamento, ele te ajude no seu planejamento, tá? Então, etapas pelas quais passa um comprador ao fazer escolhas sobre que produtos ou serviços comprar, né? Os estágios aí, ó. O que a gente fala sempre? Lembra que eu falei para vocês que vocês têm estágios iniciais, vocês têm estágios no meio e vocês têm estágios finais, né? Então, aqui eles estão representados, ó. Como que a pessoa compra? Quais os estágios de compra que você precisa reconhecer nessa pessoa para você entender, para você montar uma estratégia para ela, tá? O primeiro estágio aqui é o reconhecimento do problema. Como que você reconhece que você precisa de sabonete? Fala, acabou o sabonete, né? Eu estou reconhecendo um problema, eu preciso comprar o sabonete, tá? Acabou o sabonete. Então, reconheci um problema. Busquei informações. Cheguei lá no supermercado, tal, vi aquele determinado sabonete, eu tenho alergia, aí eu vou buscar informação para ver se aquele sabonete eu posso usar. Tá? O terceiro estágio, avaliação das alternativas. Olha, dentre esses 20, né, marcas de sabonete aqui, só 3, né, são voltados para quem tem alergia. Então, eu vou avaliar as alternativas ali e ver dessas 3, qual delas eu vou comprar. Tá? E aí, eu tomo a decisão de compra. Eu vou comprar esse aqui. Tá? E aí, se esse sabonete foi legal, não deu coceira, não deu nada, tal, foi beleza. Tá? Eu vou comprar ele novamente porque ele foi legal. Agora, deu uma coceira violenta, tal. Fiquei me coçando durante 3 dias, tá? Não sei o que. Você acha que ele vai comprar esse produto novamente? Né? Não vai. Aí você precisa entender o que está acontecendo, por que ele não está comprando novamente. Tá? Então, eu preciso reconhecer, pessoal, cada etapa que ele tem aqui, ó. Eu preciso reconhecer o porquê que ele reconheceu aquele determinado problema, como que ele buscou essas informações, como que ele avaliou essas alternativas, o que foi decisor de compra dele, tá? E qual é o comportamento dele foi no pós-compra? Ele comprou novamente o produto ou ele não comprou? Tá? Então, as empresas pesquisam para saber se o consumidor compra, né? Onde, como, quando, por quê e quanto compram. Tá? Então, lógico, né? Eu preciso saber essas informações aqui, que, na verdade, é o comportamento desde o início até o final do meu consumidor. Tá? Essas informações geram os estímulos de marketing por meio dos 4 Ps. Tá? Então, essas informações aqui vão fazer com que eu faça um produto de acordo com o que ele compra, da forma com que ele compra, com que eu faça uma entrega da forma com que ele quer, que ele está assistindo.
tá? Então, essas informações geram os estímulos de marketing. Não é difícil descobrir o que, quando e onde as pessoas consomem, tá? Isso não é, lógico que não, tá? O desafio é saber o porquê essas pessoas escolheram aquele determinado produto e não da concorrência, ou daquele determinado produto, né? Escolheu o seu e não o da concorrência, ou se ela escolheu o da concorrência e não o seu. Por quê? Tá? Isso é que é a chave do negócio. Então, por isso, a questão central de marketing é saber como os consumidores reagem aos vários esforços de marketing das empresas. Se descobre, a empresa passa a ter uma vantagem. É evidente, se eu souber o porquê que esse cara está comprando, tá? E eu for lá e satisfazer essas necessidades e desejos dele, tá? Muito provavelmente eu vou ter uma vantagem na mão. Ok? Se eu estiver fazendo o produto do jeito que ele quer, tal, não sei o quê, eu vou ter uma vantagem na mão. Isso é evidente. Tá? Então, ó, o profissional de marketing precisa saber como os estímulos são transformados em reações dentro da caixa preta do consumidor, dentro da cabeça do consumidor, né? Como é que ele tomou aquela decisão de compra? Então, a caixa preta é onde estão as características do consumidor e o processo de decisão de compra. Ó. Tá? As reações compreendem as escolhas, as marcas, produtos, o momento e a quantidade que ele está levando. Tá? A questão é como as características do consumidor afetam o seu comportamento de compra. Por isso que a gente vê lá, pessoal, tem pesquisas que te perguntam uma série de coisas, porque ela quer justamente, né? Vocês já devem ter respondido lá, né? Aquelas empresas que prometem, por exemplo, concorra um carro, aí ela coloca lá 100 perguntas. Quantas geladeiras você tem na sua casa? Quantos micro-ondas você tem na sua casa? Quantos cômodos você tem na sua casa? Sua casa é alugada, ela é própria, tal, não sei o quê. Pergunta uma série de coisas. Por quê? Porque ela quer justamente traçar o seu perfil, o seu comportamento. Tá? Isso vai definir muita coisa para essa empresa. Da forma dela agir, qual vai ser o planejamento dela. Tá? Então, ó, aí para a gente finalizando, né? O marketing digital para compreender clientes e mercado. Ó. Então, o marketing digital se torna uma ferramenta importantíssima, né, para análise desse comportamento do consumidor. A gente vai ver isso mais para frente, pessoal, mas hoje na questão do marketing digital, você consegue saber qual é o comportamento durante essa compra do consumidor. Qual é o comportamento dele desde entrar num site, por exemplo, quantos minutos ele ficou em média, quais foram as páginas que ele mais viu, o que demonstrou interesse para ele. Então, por isso o marketing digital hoje está sendo extremamente importante nesse aspecto de tentar descobrir quais são esse comportamento do consumidor. Tá? Então, as ferramentas de análise disponibilizadas, ó, respondem a maioria das perguntas de forma imediata. Ou seja, se eu for ali, eu entrar no Google Analytics, por exemplo, eu sei ali exatamente o que está acontecendo naquela hora, eu sei exatamente o que aconteceu naquele dia, naquela semana, naquele mês, naquele ano. Depende do que eu quiser. Eu tenho ali essas informações na mão, a cada hora que eu quiser. Então, por isso que ele está sendo tão utilizado hoje em dia. Tá? Então, ó, com essa análise, você pode tomar as decisões de forma mais assertiva. Evidente, se eu tenho mais informações na mão, né, eu vou tomar decisões mais assertivas. Tá? Vocês vão ver aqui, ó, a gente ainda tem um tempinho, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou entrar aqui, né? Aqui no Analytics, eu vou mostrar para vocês como é. Eu
estou tentando entrar por aqui, que aqui não tem conta. Deixa eu abrir aqui pela outra, que eu tenho uma conta aberta nela aqui. Aqui. Ela entra. Vou mostrar para vocês por que desse diferencial hoje, por que as pessoas estão buscando tanta gente que saiba interpretar essas métricas aqui no mercado, tá? Então vamos arrumar aqui. Aqui. Carregar aqui. Olha lá. Então, vocês vão ver aqui que algumas informações, elas são extremamente importantes, ó. Tudo isso aqui são métricas, tudo isso aqui eu vou, ó, aquisição, comportamento, conversões, tal. Então, quem entrou no seu site, qual é o perfil do consumidor, ó, ele vai estar definido aqui, ó, qual é o perfil do consumidor, tá? Qual foi a aquisição, o que ele, o que ele entrou lá, quais foram as páginas que ele entrou, tal, não sei o quê, e de que forma que ele entrou, tá? O comportamento dele quando ele entrou nessas páginas, ou seja, ele ficou lá 1 hora, ele ficou lá 10 minutos, ele ficou 1 minuto, tá? Isso vai mostrar que às vezes a sua página está legal, a sua página não está. Né? Se for uma página de vendas, você vai ver se ela está convertendo, se ela não está, ou seja, se você está vendendo, se você não está vendendo, tá? Então, isso é interessantíssimo. Ó, aqui, taxa de rejeição, ó, que ele fala aqui, ó. É por quê? Porque as pessoas entram na sua página e saem em seguida. Não foi legal a página, ó. Então, a taxa de rejeição é alta, ó. 205% aqui, aliás, 76%, né? Taxa de rejeição. Ó, durante a sessão, a pessoa ficou 2 minutos e 55 no total. Aqui embaixo, se você for ver o comportamento desse público, quer ver? A visão geral, ó. Ó, comportamento desse público, ó. Ó, quantos usuários entraram, tá? Desses usuários, quais eram novos usuários, né? Que entraram, ó. Quais as sessões, quantas páginas foram visitadas, por exemplo, que ele abriu, né? Aqui, número de sessões por usuário, ó. Então, uma pessoa entrou em uma página, em média, em uma página só, tá? Isso é lógico, depende da sua página, né? Às vezes tem páginas que tem um monte de coisa e às vezes tem páginas que tem uma coisa só. Ó, visualizações de página, ó, 34 visualizações de página. Então a pessoa entrou em outros locais, tal, não sei o quê. Em média, 34 visualizações, tá? Páginas por sessão, ou seja, cada vez que ele entrou aqui nessa sessão, ele entrou 2 vezes nas páginas, ele voltou para essas páginas. Ó, a duração média de sessão, então ele ficou em média 2 minutos em cada página, ó, quase 3 minutos em cada página, ó, e a taxa de rejeição de 76%, ou seja, ele entrou e saiu, então o conteúdo não está agradável para aquele público. Então vocês têm aqui, ó, vocês veem que tem uma série de coisas, ó. Qual foi, por exemplo, o país, a cidade que ele entrou, ó, aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, Auburn, tal, não sei o que, lógico que eu estou vendo aqui de um site, como que ele entrou, ó, se ele entrou de cidades que não estão definidas, né, aqui, então no navegador, ó,
eu sei que ele entrou pelo Google Chrome. Então, se eu fosse investir numa mídia para estar divulgando, eu iria investir no Google, tá? No Google Chrome aqui para estar divulgando o meu, o meu site, tá? Sistema operacional, ó, ele entrou através do computador, ele entrou através de um celular, ó, Android, ou ele entrou através de ele digitando a página, né? Você coloca lá www, tal, dá o enter, então ele vê como uma forma de você entrar também, tá? Provedor de serviços aqui deveria até aparecer a BC Rede, às vezes aqui alguma coisa, mas ele não identifica, né? Tudo bem. Qual é o sistema operacional? Ó? Ou seja, eu sei que ele entrou através de Android, não entrou através... Então, se eu fosse fazer um programa, por exemplo, para fazer alguma coisa no celular, eu iria fazer para Android, não para iPhone, né? Ó, provedor de serviços. Ó, qual foi a resolução de tela? Ou seja, 2000 por 2000. Eu tenho o tamanho daquilo que eu tenho que fazer. Então, pessoal, são informações, inúmeras informações aqui que eu tenho, né? Que nem eu falei para você. Você tem que pegar uma métrica e falar, ó, isso aqui é importante para mim, eu vou ver isso, tá? Então, isso dá muita questão do comportamento do consumidor. Qual é o comportamento que ele teve quando ele entrou, por exemplo, na sua página tal, de vendas. Então, essa questão do marketing digital hoje, onde todo mundo está comprando ou através de uma rede social, está divulgando através de uma rede social, Instagram, Facebook, se está vindo através de um site, se está vindo através de um blog, está vindo através do YouTube, tal. O importante é que você identifique aquilo ali e você vai trabalhar em cima daquilo. Beleza? Então, vamos encerrar por hoje, né? Já está tarde aqui. Vou fazer a chamada. Então, vamos lá. Leslie. Presente. Né? Daiane. Daiane, acabou seu curso lá? Passou na autoescola? Tá bom. Mais um barbeiro na rua, negada. Ferrou. Felipe. Presente. Gabriela. Presente. José Luiz. Aí, José Luiz, né? Lana. Aí, Lucas Correia. Correia não, Lucas Natan. Monique. Monique não. Wesley. Não também? Beleza, pessoal. Então, encerramos. Bom final de semana para todo mundo. Tá? Espero que vocês tenham gostado aí da forma como que a gente vê as métricas aí, tá? Depois a gente volta a falar mais sobre isso. Beleza? Boa noite para todo mundo, galera. Boa noite, professor. Boa noite.